a incrível história divina de Noemi e Ruth, o milagre transformador da aliança e redenção exposta. No terceiro ano de Jeoaquim, quando a terra de Israel estava tomada pelo desespero e pela fome, Noemi, uma mulher de Belém, decidiu abandonar sua terra natal com seu marido, Elimeleque, em busca de sustento. Porém, a vida em Moabe foi repleta de tragédias, e o destino cruel levou Elimeleque, assim como seus 2 filhos, à morte. Sozinha, Noemi sentiu o peso da dor e da solidão, e em meio a seu desgosto, decidiu voltar a Belém, determinada a encontrar um novo começo, mas com o coração em pedaços. Acompanhada por Ruth, sua nora moabita, Noemi começou a jornada de volta para casa. "O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus", declarou Ruth, uma frase que ecoaria através dos tempos como um símbolo de amor e lealdade, quebrando barreiras culturais. As 2 mulheres adentraram Belém, onde a solidariedade e a compaixão foram pressionadas à prova. Porém, a realidade que encontraram era sombria, campos áridos e um futuro incerto. Logo discerniram que as espigas nos campos se tornaram a principal sustento. Ruth, com um coração disposto, decidiu ir aos campos de Boaz, um parente de Noemi, a fim de coletar espigas para que pudessem saciar a fome. Conforme as leis deveriam permitir que os pobres colhessem aquilo que ficava para trás, a determinação de Ruth em trabalhar sob o sol escaldante trouxe à tona o fato de que Deus sempre tinha um plano para os necessitados. Boaz, ao ver Ruth, sentiu uma compaixão inexplicável. Ele notou o brilho de sua fé e a força de seu caráter. "Quem é essa mulher?", questionou-se, inquieto com a presença daquela que colhia espigas. Essa coincidência não era um acaso, mas um entrelaçar da providência divina. Enquanto isso, Noemi acompanhava de longe os acontecimentos, sentindo uma centelha de esperança reacender em seu coração despedaçado. "Deus não nos abandonou", pensou ela, ao ver Ruth trabalhar com zelo e graça. As interações entre Ruth e Boaz logo se transformaram em diálogos respeitosos, onde princípios de honra moldavam suas vidas. A amizade entre eles floresceu como símbolo da nova esperança que começava a brotar em meio à desolação. No entanto, a história não parava por aí. A figura do Goel, o resgatador, surgia como uma luz nas trevas, representando a chance de redenção. Boaz compreendeu que tinha um papel a desempenhar na restauração da família de Noemi e Ruth, mas um dilema se apresentava. Havia outro resgatador mais próximo? O coração de Noemi estava em suspense e a expectativa pulsava no ar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir a fidelidade de Deus. Hoje, me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto Noemi arquitetava um plano para que Ruth pudesse buscar segurança e proteção ao lado de Boaz, uma tensão espiritual pairava no ambiente. O futuro delas estava atado a um fio tênue e o plano divino estava prestes a se revelar. Amores, lealdades, dores e escolhas entrelaçavam-se como os fios de uma tapeçaria divina, preparando o cenário para um desenlace que surpreenderia a todos. Os corações estavam suspensos em expectativa, aguardando as revelações que só Deus poderia proporcionar. O desfecho de suas vidas permaneceria um segredo sagrado, aguardando a intervenção do Altíssimo. No dia seguinte, antes do sol nascer, Ruth se preparou para enfrentar o novo dia. Com um semblante determinado, dirigiu-se ao campo de Boaz, onde a colheita mal começava.
A cada passo que dava, seus pensamentos ecoavam a promessa de lealdade que fizera. O seu Deus é o meu Deus, repetia em seu coração, enquanto o aroma da terra fresca e o murmúrio do vento lhe traziam lembranças de uma esperança reluzente. Chegando ao campo, o olhar de Ruth se cruzou com o de Boaz, que a observava de longe. Ele, um homem de renome e riqueza, com um coração moldado pela sabedoria, sentiu mais uma vez a inexplicável atração por ela. Determinado, Boaz foi ao encontro de Ruth. "Que o Senhor esteja contigo", saudou ele, e o tom de sua voz deparou-se com a expectativa que agora envolvia seus destinos. Ruth, atenta à bondade daquele homem, respondeu: "Com licença, Senhor, posso colher as espigas que ficam para trás?" Boaz conhecia a letra da lei, que permitia aos pobres e estrangeiros o direito de aproveitar as sobras da colheita, e o seu coração se comoveu pela necessidade dela. "Não apenas as espigas, mas que você colha ainda mais. Fique perto das minhas servas e não se preocupe com nada. Beba da água que elas trouxerem", afirmou Boaz, percebendo a força e a graça que emanavam de Ruth. E assim, os corações de ambos foram se entrelaçando, enquanto os campos de cevada se tornavam o cenário de uma nova história, uma que começava a transcender as dores do passado. À tarde, Ruth voltou para casa com os braços cheios de colheita. A cada espiga que carregava, uma bênção era derramada sobre Noemi. A velha mulher olhou para a nora. Olhos brilharam com a alegria que antes não conhecia. "De onde você trouxe tudo isso?", questionou, surpreso e atenta à abundância que surgia diante de seus olhos. "Do campo de Boaz", respondeu Ruth, citando o nome que começava a representar muito mais do que um simples parente. Noemi, então, agitou a mente em volta do nome, e a memória começou a reavivar o conhecimento das leis que regiam o resgate familiar. "Ele é nosso Goel, querida Ruth", disse, com um tom que mesclava esperança e expectativa. "Isso pode significar o nosso retorno à dignidade, a nossa herança." A esperança encheu aquela casa, mas Noemi também notou o dilema diante delas. "Ruth, devemos ser prudentes. Boaz é o nosso parente próximo, mas há outro que poderia reivindicar o papel de resgatador antes dele. A nossa situação é delicada." A noite seguiu com o peso das revelações. Noemi passou horas planejando e orando, buscando a direção do Senhor. Então, decidiu que o momento exigia ação. "Eu lhe direi o que fazer, Ruth. Prepare-se, pois você servirá como um instrumento de Deus. Vá até o local onde Boaz estiver descansando após a colheita. Ele estará à sua espera e você irá falar com ele." Enquanto isso, no campo, Boaz se deitou sob as estrelas, seu coração inquieto. Ele não sabia que o Altíssimo estava à conspiração para alterar o rumo de vidas não apenas em Belém, mas de toda a nação. Um poderoso propósito estava em andamento. Uma história de redenção e esperança começava a se desenrolar nas sombras da noite, e a soberania de Deus pairava sobre essa determinação. Este é um tempo em que o Senhor se move em silêncio, mas seu plano vai se revelar. Em breve, um destino glorioso surgirá dessa aliança tão frágil, mostrando como a bondade de Deus supera nossas dificuldades e angústias, refletiu Boaz enquanto fechava os olhos, ignorando que o amanhecer traria mudanças eternas. Com um suspiro profundo, a pequena casa de Noemi sentia a tensão crescer. Antes que o sol nascesse novamente, alianças estavam sendo feitas no céu, e o futuro pairava, melódico e misterioso, esperando a ação daqueles que acreditavam na força transformadora da fé. A história de Ruth e Noemi estava prestes a atingir um clímax poderoso, e com isso, a revelação do plano divino que iria transcender gerações. Na alvorada do dia seguinte, Ruth levantou-se com o peso da decisão em seu coração. O relato da noite anterior reverberava em sua mente, e a reverente direção de Noemi pulsava como um chamado. Com cada passo rumo ao local onde Boaz repousava, ela sentia a tensão da expectativa e a pressão da incerteza. "Senhor, que eu tenha coragem", orou em silêncio, enquanto se aproximava do campo, onde a luz do sol começava a delinear o horizonte. Ao chegar, Ruth espiou com cuidado pelas sombras que se projetavam entre as fileiras das espigas, sua mente girando em torno do que deveria fazer. O momento de confrontar Boaz se aproximava, e em seu íntimo havia uma mistura de temor e esperança.
Eu sou uma estrangeira, mas a tua mão me sustenta, ponderou. Aquele dia poderia muito bem ser o início de uma nova jornada para ambas. Boaz, acordando aos primeiros raios de sol, sentiu um movimento ao seu redor, como se as brisas sussurrantes trouxessem uma mensagem. Ele viu Ruth, uma imagem de determinação e fragilidade, se aproximar. "Quem é você?" perguntou Boaz, ao vê-la se aproximar com um semblante resoluto, porém reconhecendo a vulnerabilidade que ela carregava. "Eu sou Ruth, serva de Noemi. Venho até ti para que, conforme a lei de Moisés, tu possas exercer o direito de redentor sobre mim e minha sogra." Sua voz estava firme, mas em seu coração um pedido fervoroso se elevava ao céu. Boaz ficou surpreendido e tocado pela coragem dela. "Bendita és tu, Ruth. O Senhor te recompense por tua lealdade e por não ter ido atrás de jovens, quer ricos, quer pobres." Naquelas palavras, um laço sagrado começou a se formar, mais forte do que qualquer barreira que a nação de Israel havia construído. Ruth então se ajoelhou, uma expressão de submissão ao Senhor e ao futuro que poderia se entrelaçar com Boaz. "Se me considerar digna, aceite o meu pedido. Santifique este dia e que Deus nos mostre o caminho que devemos seguir." Enquanto falavam, a brisa suave tornou-se um véu que envolvia a cena, como se o céu estivesse ouvindo, sussurrando promessas de gerações a vir. Mas em meio à doçura desse momento, um obstáculo se erguia. "É verdade que sou seu parente próximo", destacou Boaz, "mas há outro que é mais próximo do que eu. Ele deve ser consultado antes que qualquer passo seja dado." A revelação de Boaz trouxe um novo fardo para o coração de Ruth. O advogado de suas esperanças estava agora sujeito a uma lei que poderia estragar tudo. Mas no fundo de sua alma havia uma luz que resplandecia. "Então o plano do Senhor está em ação", pensou Ruth. "Ele nos trouxe até aqui por um motivo. Acredito que sua vontade será feita." Boaz percebeu a determinação de Ruth e a respeitou. "Passaremos por isso juntos", prometeu. "Voltaremos a nos encontrar. O Senhor já tem um caminho preparado diante de nós." À medida que o dia avançava, a tensão pairava entre os dois, um misto de esperança e incerteza que somente o Senhor poderia resolver. Ruth voltou para Noemi, o coração cheio de expectativa e temor. Nesta jornada de fé, ela decidiu confiar que a fidelidade de Deus se manifestaria independentemente dos obstáculos. Com o ocaso se aproximando e o céu tingido de laranja, o destino ficou claro para Ruth e Noemi, mas ele ainda era misterioso e envolto em incertezas. Os ventos sopravam como sinais de que algo grandioso estava por vir. Enquanto o dia terminava e as sombras se alongavam, o coração de Ruth pulsava com a certeza de que um plano divino, além da compreensão humana, estava prestes a se revelar. A história de Ruth, Boaz e Noemi estava prestes a ser escrita, mudando o curso das gerações futuras. E em cada passo, a mão soberana de Deus guiava, preparando o palco para uma redenção que ecoaria através dos séculos, revelando o profundo mistério da aliança, da fé e da esperança que se renova a cada amanhecer. Quando a luz do novo dia irrompeu sobre a terra de Judá, trazendo com ela a promessa da manhã, Ruth e Noemi estavam imersas em uma atmosfera carregada de expectativa e oração. Noemi olhou para o céu claro, pedindo ao Senhor que iluminasse suas decisões e guiasse o caminho adiante. O mesmo Deus que havia acompanhado sua jornada em tempos de dor, agora parecia despertar uma esperança renovada. "Que o Senhor seja a nossa força", murmurou, vendo Ruth sentar-se ao seu lado, os olhos cheios de fé. Ruth, inquieta, sobrecarregada pelo peso das palavras de Boaz, não conseguia conter a flutuação de seus sentimentos. "Noemi, ele disse que havia um parente mais próximo. O que isso significa para nós?" questionou, seu coração pulsando com a incerteza de uma situação que poderia mudar tudo. Noemi, em sua sabedoria, conhecia o sinal de uma provação divina. "Meu amor, nós vamos orar. O Senhor é nosso Redentor." Com um suspiro profundo, ambas se uniram em oração, buscando o entendimento do que estava por vir.
A súplica subia como incenso, um clamor sincero que ecoava nos céus, pedindo por direção e por um desfecho justo. Enquanto Ruth e Noemi buscavam a face do Senhor, Boaz, em seu campo, levantou-se com um propósito renovado, diretamente tocado pela coragem e determinação que a jovem moabita exibira. Em seu coração, ele sabia que precisava agir de forma sábia e justa. Boaz dirigiu-se à porta da cidade, onde se reuniam os anciãos e juízes. Ó senhores, eu preciso de um conselho justo, começou, com sua voz clara ecoando entre as paredes de pedras cheias de história. Temos uma situação que envolve a jovem Ruth, a viúva de Malom e a propriedade de Elimeleque. A expectativa cresceu entre os anciãos, que sabiam das dores e perdas da família de Noemi. Quem é o parente que exerce o direito de resgatar a propriedade e assim a Ruth? A pergunta surgiu cortante e direta, trazendo um fardo ao coração de Boaz. Ele nomeou o homem, que se aproximou, atento ao que estava por vir. Se você deseja reivindicar o que é seu, é sua responsabilidade também casar com a viúva, para preservar o nome de Elimeleque entre seu povo. Enquanto as palavras de Boaz se desdobravam, o parente hesitou, percebendo o custo que isso implicava. Eu não posso arriscar minha própria herança, respondeu o homem, suas palavras ecoando a fragilidade da condição humana diante do plano eterno de Deus. Então, eu me comprometo a ser o Redentor, declarou Boaz, sentindo em cada palavra a providência divina se desenrolar. Ruth, observando de longe, sentiu um alívio repentino, um sopro de esperança se espalhando pelo coração. A mão de Deus estava se revelando em cada passo, difícil e incerto que tomavam. Voltando à casa de Noemi, Ruth encontrou a sogra aguardando, com anseios ocultos em seu olhar. Ao ouvir a notícia do campo, lágrimas brotaram dos olhos de Noemi. Bendito seja o Senhor, que não deixou de mostrar sua bondade a nós, ainda que em tempos de angústia. Mas enquanto a celebração do Redentor se aproximava, uma pergunta pairava no ar. O que se desdobraria no caminho da aliança não era apenas um novo lar para Ruth e Noemi, mas estava entrelaçado com a história da salvação, que se estenderia muito além delas. Os planos do Senhor se moviam, tecendo em sua sabedoria propósitos que transcenderiam gerações. E assim, no entrelaçar dos laços da lei, graça se manifestava de forma sublime. Qual seria o próximo ato dessa história divina, da redenção escrita nas páginas do coração de Deus? O que mais o Senhor tinha preparado para aqueles que confiam nele? O desfecho brilharia ainda mais nas promessas eternas que se aproximavam, mantendo cada um em suspense sobre os mistérios de sua soberania. O Senhor, que continua a trabalhar em meio à incerteza e ao desespero, preparava os corações para a glória que se seguiria. E enquanto o dia terminava e as estrelas começavam a brilhar, a certeza permanecia. Algo grandioso se aproximava, e a aliança de Deus estava prestes a revelar sua plenitude em todo o seu esplendor. Na alvorada daquele novo dia, Noemi e Ruth encontraram-se imersas em pensamentos e oração. O clima ao redor era tenso e a expectativa pesava sobre elas como as nuvens que ameaçam chover. Noemi, com maior autoridade, ajustou-se à gravidade do momento. Deus é fiel e esta fidelidade se manifestará em nosso meio, declarou, enquanto as palavras reverberavam em seu coração. Ruth, em seu espírito inquieto, olhava pela janela, observando a luz suave que penetrava a paisagem. Mas, minha sogra, o que devemos fazer agora? Qual é o próximo passo enquanto a promessa nos aguarda, mas o futuro ainda está envolto em incerteza? Devemos nos preparar, querida, respondeu Noemi, seu olhar firme. Vamos arrumar a casa, e eu, por minha parte, me reunirei novamente com Boaz. O Senhor já preparou um caminho, e nós precisamos estar prontas para segui-lo. As esperanças de Ruth flutuavam entre a dor do passado e a expectativa do novo. E mesmo assim, havia em seu íntimo uma convicção de que Deus tinha um plano para suas vidas. No seguimento de suas palavras, Noemi fez questão de se adornar, como que se preparando para um encontro real, pois sabia que uma aliança estava prestes a se concretizar. Enquanto isso, Boaz, em seu campo, refletia sobre as decisões que tinha que tomar.
O Senhor reserva um espaço para aqueles que se dispõem a agir em justiça, pensou consigo mesmo enquanto ponderava sobre seu papel na vida de Ruth e Noemi. Ao tomarem seus lugares na praça da cidade, o murmúrio da multidão envolvia-os. Boaz, com seu semblante sereno, avistou o parente mais próximo e imediatamente dirigiu-se a ele. Amigo, é chegada a hora de resolvermos a questão que trazemos à tona. Temos a propriedade de Elimeleque à disposição e o direito de redimir a família é seu, estrondou sua voz. O homem conhecia o peso da responsabilidade e, ao ouvir as palavras de Boaz, sentiu que o peso da herança não era apenas material, mas também espiritual. Desejo resgatar a propriedade, mas a viúva, não posso. O coração do homem estava dividido, o medo de comprometer sua própria herança e a realidade daquela família necessitando de redenção era um dilema profundo. Com um olhar determinado, Boaz respondeu: se você não puder, então eu tomarei este dever. Ruth será minha esposa, e com isso traremos continuidade ao nome de Elimeleque. A multidão em volta sussurrou, reconhecendo a gravidade e a bondade daquela decisão. Enquanto a tensão crescia, Noemi e Ruth aguardavam ansiosas a notícia do desfecho. Ruth, em oração silenciosa, buscava a orientação do Senhor, imaginando o que cada passo significava dentro do plano divino. Seja feita a tua vontade, orou, entregando assim seu futuro nas mãos do Criador. E quando Boaz finalizou sua declaração, um profundo silêncio pairou sobre a praça. O homem, com a responsabilidade retirando-se de seus ombros, retrucou: faço o que é certo e correto. Seja como quiseres, Boaz, que você se torne o Redentor. O eco do acordo surgia como a bênção do céu caindo sobre a terra. Ruth, em meio à agitação, sentiu uma onda de gratidão e temor. O vento fresco soprava no seu rosto, como se o próprio Senhor estivesse se aproximando dela, trazendo conforto. Naquele momento, ela percebeu que a aliança de Boaz não era mera formalidade, mas um ato de amor com implicações eternas. E assim, o dia se desenrolava sob a promessa de um renascimento em sua vida. O desfecho, por sua vez, não era meramente humano, mas estava carregado de significados espirituais ricos que transbordariam através das gerações. O que começava como uma simples decisão em meio à agonizante realidade de um passado sombrio, agora se mostrava como um degrau em direção à história da redenção. Quem poderia prever que na linha de sangue de Ruth surgiria uma navalha de esperança? Pois, assim como as folhas das árvores são renovadas, a aliança entre Boaz e Ruth apontava para algo grandioso que estava por vir, não apenas para Israel, mas para o mundo. Com a certeza de que Deus não se esquece de suas promessas, as palavras pairavam no ar. O Senhor está sempre revelando e cumprindo seu plano de salvação. Assim, aguardando a manifestação plena da promessa divina, a história de Noemi e Ruth encaminhava-se para um clímax divino que mudaria o curso da história, como um testemunho vivo da fidelidade e providência de Deus. As promessas de seu coração ainda estavam por se desdobrar, enquanto uma manhã gloriosa se aproximava, preenchida com o milagre da redenção. Enquanto o sol se erguia no horizonte, trazendo a luz da manhã, a cidade de Belém parecia pulsar com expectativa. As palavras de Boaz ecoavam na mente de Ruth, enquanto ela se preparava para um novo capítulo de sua vida. Ruth, esposa de Boaz, redimirás a herança de Elimeleque, ressoava em seu coração como uma promessa divina. Noemi, por sua vez, sentiu o peso da esperança crescente. Com um olhar materno e protetor, ela encorajou Ruth a permanecer firme em sua fé. Agora é o momento de confiar, minha filha. O Senhor já abriu as portas da redenção e precisamos nos posicionar sob sua orientação, instruiu Noemi, sua voz firme e amorosa. Mas no fundo da alma de Ruth, dúvidas ainda pairavam. Será que poderei encontrar meu lugar nesta nova vida? E a dor do que deixei para trás? Como poderei carregar esse fardo? Refletia enquanto caminhava ao lado de Noemi, ambas dirigindo-se à casa de Boaz. Boaz, por seu lado, sentia a urgência de agir.
Ele sabia que o redentor de Elimeleque não era apenas um título, mas uma responsabilidade que trazia consigo o significado de esperança e um novo começo. A cidade estava repleta de murmúrios, mas a justiça e a bondade de Deus eram sua razão motivadora. O Senhor guia os passos daqueles que o temem, ponderava enquanto se preparava para receber Ruth e Noemi, ciente da missão divina que o aguardava. Ao chegarem, uma atmosfera de reverência envolveu o ato que se aproximava. Ruth, sentindo a presença de Deus, fez uma oração silenciosa. Seja a tua vontade feita em minha vida, Senhor. Que esta união seja para a tua glória. Boaz observou Ruth entrar, seu semblante refletindo uma mistura de nervosismo e confiança. Seja bem-vinda, Ruth. O Senhor tem grandes planos para nós, declarou ele, sem saber a profundidade da missão que estava prestes a cumprir. Enquanto se sentavam, Boaz partiu a palavra sombria da obrigação e a transformou em uma conversa sobre futuro e esperança. Ruth, tua devoção a Noemi não passou despercebida. A fidelidade que demonstraste ao cuidar dela é admirável. E justamente por isso estou aqui, para cumprir o que o Senhor determinou. O ambiente estava carregado de emoção e significado. Através de você e da aliança que formaremos, a linhagem de Elimeleque será restaurada. Boaz proclamou, seus olhos firmes nos de Ruth. E assim, você se tornará parte de uma história muito maior, um testemunho da fidelidade de Deus. Por outro lado, em um canto da sala, o parente mais próximo de Boaz observava em silêncio, sentindo a pressão da decisão que estava a ponto de tomar. Algo em seu coração piscava com inquietação, como se a própria mão de Deus estivesse guiando cada pensamento de sua mente conturbada. Ele sabia que a escolha de redimir ou não se tratava apenas de uma questão de herança, mas de um destino espiritual. Enquanto o irmão mais próximo hesitava, Ruth virou-se para Boaz, um relance de amor e coragem nos olhos. Eu confio em você, Boaz, e na promessa que nos une. Que aquilo que Deus tiver preparado para nós se concretize e que sua vontade seja feita. Assim, enquanto as promessas de Deus se entrelaçavam na conversa, onde a esperança e a redenção eram iminentes, um eco de profecia dançava no ar. Assim, as nuvens da incerteza começaram a se dissipar, dando lugar à luz da verdade que se desenrolava. Mas ainda havia um mistério não revelado nas mentes e corações dos presentes. Um plano que, embora grande, estava escondido atrás da obra de redenção. O que mais o Senhor tinha preparado para Ruth e Noemi? Como a aliança não era somente um papel, mas um gesto atuante nas mãos do Criador. Uma nova era estava começando, mas a história ainda guardava segredos profundos que em breve debruçariam sobre a promissora linhagem de Davi e além. O divino ainda estava se movendo nesse tempo de aliança, e apenas os corações abertos perceberiam a magnitude da obra que estava por vir. Enquanto a luz da manhã penetrava as janelas da casa de Boaz, a tensão no ar era palpável. O parente mais próximo ainda hesitava, lutando contra a dúvida que pesava em seu coração. Ele sabia que o direito de redimir pertencia a ele, mas ao olhar para Ruth e Noemi, algo em sua alma clamava por uma mudança, por um caminho que não se limitasse às obrigações da lei. Boaz, notando o silêncio arrastado, ergueu sua voz com firmeza, interpelando o parente. Vira-te e ouve, irmão. A herança de Elimeleque está diante de ti. Se não desejares redimir, então sê livre, pois tua escolha não apenas enredará este feito, mas será um sussurro na história que Deus está tecendo. Ruth, sentindo a gravidade daquela momentânea tensão, lançou um olhar esperançoso para Boaz. Em seu coração, fervia o desejo de ver o propósito do Senhor sendo cumprido. O que estava em jogo não era apenas a propriedade, mas vidas, destinos e a própria linhagem da nação. Ó Senhor, que a tua vontade prevaleça, murmurou dentro de si, buscando no espírito coragem e redenção. O parente olhou para Boaz, a mente tumultuada por um dilema, entre a segurança que a herança oferecia e a liberdade que poderia ser alcançada por Ruth. Sua escolha começava a lhe escapar das mãos. Finalmente, tomou coragem e falou: não poderei redimir a herança. Que venha sobre você a responsabilidade, Boaz. Não posso arruinar meu próprio legado. Um suspiro coletivo permeou o ambiente.
As palavras do parente reverberavam como o clangor de uma trombeta, proclamando a decisão que se alinhava ao plano soberano de Deus. Boaz, então, virou-se de frente a todos e, diante das autoridades que se congregavam, tomou os símbolos do acordo, retirou a sandália e proclamou: em testemunho a todos aqui, redimo a herança de Elimeleque e tomo Rute como minha esposa. Rute, ao ouvir essas palavras, sentiu que a promessa de Deus pulsava em seu ser. A conexão entre aqueles momentos começou a se intensificar e ela viu nos olhos de Boaz não apenas um homem comum, mas um canal do propósito divino, um redentor. Bendito seja o Senhor, sussurrou ao perceber a graça sendo derramada sobre ela, como gotas de orvalho na alvorada. Com a aliança estabelecida, Boaz e Rute se tornaram um só, em espírito e propósito, dispostos a enfrentar os desafios que a vida poderia lhes trazer. O eco do passado de Rute se tornava um louvor ao futuro que se formava poderosamente, entrelaçando sua história com o desígnio divino. Mas enquanto a celebração se desenrolava, o céu sobre Belém parecia ressoar com uma reverberação mais profunda, como se o próprio Deus estivesse intervindo com uma revelação. O povo que assistia ali não apenas presenciava a união de duas almas, mas também o despertar de uma nova linhagem. Assim, à luz da esperança que surgia, uma sombra de expectativa acompanhava a diretriz dos céus. O que poderia estar por vir? Qual seria o verdadeiro propósito por trás desta redenção? No silêncio da unidade, Rute e Boaz, com seus corações entrelaçados, começaram a sentir que sua história estava apenas começando. Havia algo mais nos planos de Deus, algo que transcenderia suas expectativas imediatas. O povo de Belém, conhecendo esta nova realidade, aguardava ansiosamente, pois sabia que, em tempos de oração e entrega, os desígnios de Deus se revelam de maneiras muito maiores do que se pode imaginar. E assim, sobre os olhos do Senhor, o vislumbre de um grande futuro dançava entre eles, prenunciando não apenas a redenção, mas a possibilidade de um legado que ecoaria por gerações. Com a aliança firmada e o banquete em plena celebração, a alegria envolvia a casa de Boaz, e como o aroma do pão fresco que se espalha pelo ar, a esperança manifestava-se lentamente nos corações dos que ali estavam. Noemi, ao lado de Rute, via uma nova vida renascer diante de seus olhos. O que antes era a desolação da perda e da amargura, agora começava a ser preenchido pelo eflúvio da abundância. Porém, em meio a risadas e bênçãos, uma nuvem pairava levemente sobre a festa, como uma sombra levemente intrusa, despertando a consciência espiritual daqueles que eram sensíveis ao murmúrio do Senhor. No coração de Noemi, uma reflexão profunda brotava. O que o Senhor deseja revelar por meio desta união? Pensou. Assim como predizia em Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Noemi se permitia sonhar, mas sua sabedoria a conduzia a buscar discernimento. Enquanto isso, Rute, agora esposa de Boaz, sentia-se inundada de gratidão. Contudo, o espírito inquieto de seu passado não a abandonava completamente. Ponderava sobre a linhagem que agora carregava, sonhando com filhos que trariam alegria e alívio à sua sogra, mas também um peso de responsabilidades. Senhor da glória, sussurrou em suas orações silenciosas, que eu possa ser digna do seu plano, usa-me como um instrumento para cumprir a tua vontade. Boaz, por sua vez, estava ciente de que aquela união era cercada de muito mais do que simples bênçãos. Ele sabia que a palavra de Deus nunca voltava vazia, Isaías 55:11, e que a linhagem que nasceria de sua união com Rute teria implicações eternas. Quando os olhares se encontravam, ele podia sentir que a presença do Senhor estava ali, ligada ao seu futuro. As noites em Belém eram descobertas de mistério e revelação, e em uma delas, enquanto os sons da casa se calavam, uma nova mensagem pairou sobre o espírito dos esposos. O Senhor, que sempre fala com o coração humilde, aparentemente decidiu que era hora de um encontro. A palavra divina agitou o vento uivante que se deitava entre as janelas, fazendo com que as cortinas dançassem. Rute, fervorosamente em oração, sentiu uma compulsão através de seu ser. Rute chamou uma voz doce dentro dela. Era o Senhor, sem dúvida, ecoando por meio de sua promessa. Levanta-te,
pois um chamado se formará através de você, e a sua linhagem não será apenas uma continuidade, mas será uma linhagem que cruzará os tempos e se unirá à sua aliança eterna. Prepare-se, pois eu trarei algo novo, algo que vibrará com os acordes da redenção. Boaz, sonolento em sua alcova, acordou com as mesmas palavras, sentindo a luz do Altíssimo que iluminou suas visões. A segurança que sentia antes transformou-se em uma expectativa fervilhante. Pensava sobre a importância de seus primeiros filhos e como eles estariam imersos em um grande plano que da terra iria tocar os céus. E Deus, na sua grande sabedoria, uniria todos de forma a cumprir uma profecia que se havia proclamado há muito tempo. As horas da noite se esvaíram e a manhã amanheceu com um sol resplandecente, envolvendo Belém num manto dourado. Era o início de algo muito maior do que eles podiam imaginar. Assim como prometido, a história de Ruth e Boaz cautelosamente se tornava um fio de esperança em meio a um plano divino que transcendia suas realidades. Ruth e Boaz, agora um testemunho da aliança, mal podiam perceber que o que estava diante deles não era apenas a vida comum, mas uma parte de uma grande tapeçaria da redenção que o Senhor estava entrelaçando através das gerações. Ao passo que se entregavam a este chamado, uma sombra nova se delineava, um vislumbre do futuro que os aguardava, pulsando forte como um chamado divino. E à medida que os dias se desenrolavam, em cada escolha e cada ação, as mãos do Criador moviam-se, onde a liberdade de seus corações seria apenas o começo. O que viriam a ser aqueles novos descendentes? Que eco de fé deixariam para as nações? A tensão do destino se acumulava e a revelação aguardava. O sol se erguia mais uma vez sobre Belém, sua luz refletindo a esperança recém-nascida nos corações de Ruth e Boaz. Mas enquanto a brisa suave acompanhava a aurora, um pressentimento curioso e desconcertante permeava o ar. O Senhor, em sua infinita sabedoria, havia começado a tecer o fio de um novo capítulo na vida daquela família, e as sombras que dançavam na luz da manhã carregavam segredos. Noemi, acomodada em uma cadeira de palha à porta de sua casa, observava seus filhos. Ruth e Boaz conversavam em suaves murmúrios, os olhares intercambiando promessas silenciosas. Mas havia algo no olhar de Noemi que não se decepcionava apenas pelo presente. Havia uma expectativa que ecoava do futuro. O Senhor havia prometido algo grandioso, mas a pergunta que ecoava em seu coração era: qual seria o preço deste chamado? Foi então que, do fundo de sua alma, veio uma reflexão inspirada, como a luz da manhã ultrapassando a escuridão da noite. Em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Este lembrete da soberania de Deus acalmou seu espírito. Os planos da aliança estavam além do que podiam compreender, e Noemi sentia-se chamada a discernir o desenrolar desse mistério. Essa manhã trouxe mais do que luz, trouxe um mensageiro de Deus. Um homem desconhecido apareceu na entrada da aldeia, suas vestes simples contrastando com a dignidade que exalava. Ele se aproximou de Noemi e com um olhar firme e gentil disse: sou de Judá e venho com uma mensagem para você e sua família. O Senhor viu a sua dor e decide lembrar-se da aliança feita com seus antepassados. Um renovo brotará do seu lar, e com ele a esperança retornará à casa de Israel. As palavras eram como um vento transformador, e a intensidade do Espírito Santo fez com que o coração de Noemi pulsasse de maneira nova. Mas quando, Senhor? Questionou ela, a ansiedade dançando em seus olhos. O homem sorriu enigmaticamente. A espera é parte do plano. Este é um tempo de preparação e de devoção. Assim como a ave fêmea cuida de seus filhotes, assim o Senhor está cuidando de vocês. Enquanto isso, Boaz, sem saber da visita e do diálogo divino, sentia seu coração agitado com pensamentos de Ruth. A alegria de tê-la consigo era imensa, mas era acompanhado de uma resolução. Precisaria protegê-la em seus passos diante do futuro.
Com a força de sua liderança, começou a reunir os líderes da cidade, decidido a assegurar que o legado de Ruth e sua linhagem não fosse corrompido. Na praça, o murmúrio dos anciãos refletia a gravidade da situação. Qual é o propósito de unirmos essas duas famílias? Questionou um homem com voz grave. Boaz ergueu a mão, o desejo firme em seu coração. Aquilo que se estabelecerá aqui será como um testemunho perene. Que a cidade saiba que essa aliança é mais do que um contrato humano. É um ato de fé que fará ecoar as promessas do Senhor. A multidão se aquietou e uma expectativa palpável tomou conta do ar. Aquela palavra estava carregada de poder e todos sentiam a presença do Altíssimo se aproximando. Mesmo os que não conheciam bem os propósitos divinos estavam tocados pela gravidade da declaração de Boaz. Em casa, Ruth, mergulhada em oração, ouvia o sussurro do Senhor dentro dela novamente. Eu buscarei através de você, Ruth. A sua entrega não passará em vão. As palavras se entrelaçavam em sua mente como uma nova canção, e ela compreendeu que cada ato, cada lágrima e cada sorriso oferecido ao Senhor estariam cá decidindo o desfecho divino desta história. A conexão entre os eventos começava a se manifestar, e a noção de que eles eram parte de um grande plano de redenção começava a se intensificar. Ruth nunca poderia imaginar que seu legado tocaria na eternidade de maneira tão gloriosa. E enquanto ela orava, um novo desafio se aproximava, trazendo consigo a inquietude e a promessa da realização. O dia ainda não tinha terminado, mas enquanto a luz do sol começava a declinar, uma nova revelação aguardava a sombra do acontecimento inédito. O que Ruth e Boaz não sabiam era que a verdadeira prova da fé e do desenrolar do plano divino estava prestes a ser revelada. A tapeçaria da redenção continuava a ser tecida, e na sinfonia do tempo, a história de Noemi e Ruth adicionava notas de vitória à história do povo de Deus. E assim, com corações esperançosos e pela fé, eles aguardavam a nova direção do Senhor, sabendo que Ele tinha os seus caminhos insondáveis. O que estaria por vir que selaria não apenas os seus destinos, mas o futuro de todos os que vieram após eles. A espera envolvia mistério e a revelação era apenas a prefiguração de um grande desígnio. Na alvorada de um novo dia, Belém despertava para as bênçãos e as consequências da aliança recém-firmada entre Ruth e Boaz. O clima estava impregnado de uma expectativa fervorosa, como se a própria terra estivesse respirando a promessa de dias gloriosos. Entre as sombras e luz do amanhecer, Ruth se levantou, sentindo o peso da nova vida que se entreabria diante dela. Ó Senhor, que eu possa ser uma fonte de bênçãos para aqueles que me cercam, orou, imergindo em fé e esperança. Enquanto isso, Boaz se preparava para o que seria um dia crucial. A aliança não é apenas uma formalidade, murmurou a si mesmo, lembrando-se do peso das palavras que pronunciara e da responsabilidade de sua nova posição como redentor. Ele desejava não apenas cumprir a lei, mas também acolher o espírito dela, agindo com graça e compaixão. Na praça da cidade, a agitação prevalecia e o murmúrio do povo se intensificava à medida que se preparavam para a festividade. O eco de vozes alegres refletia a transformação que gentios e israelitas estavam testemunhando com a união de Ruth e Boaz. O amor que florescia entre eles era um símbolo de esperança e redenção, ressoando em cada coração que ansiava por um novo começo. Noemi, agora renovada pelo espírito da fé e alegria, saiu de casa e passou por entre as multidões. Ela observou as expressões de felicidade e a ocupação dos moradores em se prepararem para a celebração que marcaria a nova aliança, mas também sentia uma inquietude que não conseguia ignorar. O que mais o Senhor tem reservado para nós? Que planos Ele ainda guardou em seu coração? Pensava. No canto da praça, um mensageiro desconhecido apareceu. Uma aura de mistério o envolvia. Ele trazia novas que iriam além da celebração. Uma mensagem divina brotava de seus lábios. Ó povo de Judá, escutai! De uma mulher moabita e de um homem de Israel brotará um renovo que reverterá as circunstâncias do povo de Deus. Preparem-se, pois o Senhor está levantando um novo rei.
As palavras reverberavam como trovão, fazendo ecoar uma ressonância de expectativa entre os que ouviam. Ruth e Boaz, ao passarem pelo mercado, pararam abruptamente diante daquela declaração. Ruth, com o coração acelerado, olhou para Boaz. Um novo rei? O que isso significa? Questionou, sua voz quase um sussurro, repleta de temor e esperança. Boaz, percebendo o impacto das palavras, respondeu com seriedade. Profundas são as promessas de Deus, e embora não possamos ver todo o caminho agora, temos que também confiar que cada passo leva ao propósito maior do Senhor. Um reino não é moldado apenas por um homem, mas pela aliança que o sustenta. Enquanto Ruth processava essas palavras, a multidão reagia de maneira diversa. Alguns acreditavam que os tempos de mudança haviam chegado, enquanto outros temiam pelas implicações dessas profecias. A tensão criava um clima intenso e cada um sentia o toque de Deus em meio ao clamor humano. As horas passavam rapidamente e o dia chegou ao fim em uma celebração vibrante. Música preenchia o ar e a alegria ressoava em todo lugar. Alguns se alegravam pela união de Ruth e Boaz, enquanto outros se dividiam em opiniões sobre o futuro ressurgente que aguardava a nação. Enquanto a festa avançava, Noemi, contemplativa, deixou os risos e os festejos ao seu redor e se afastou para um canto tranquilo. Olhando para o céu estrelado, um pensamento a atingiu. O Senhor não esqueceu de sua promessa. Sua mente se iluminou com as palavras que o mensageiro dissera. O coração pulsava com a certeza de que o filho que Ruth um dia teria não seria apenas fruto de amor, mas um plano divino prestes a se manifestar através de gerações. Ruth, percebendo a ausência de Noemi, a seguiu, sentindo que este era um instante sagrado. "Mãe, o que a aflige?" perguntou, enquanto se aproximava. "No meu espírito, algo novo está se formando", respondeu Noemi, olhando nos olhos da nora. "A aliança que você e Boaz fizeram é uma ponte para o futuro, e Deus está preparando um caminho muito além do que podemos imaginar." Ruth decidiu que, independentemente das incertezas, ela se entregaria àquele propósito. "Que se faça a sua vontade em nossas vidas e que sejamos parte desse plano que já está em andamento", declarou, e juntas, em um ato de fé, ajoelhar-se-iam, clamando ao Senhor. E enquanto as estrelas brilhavam intensamente, uma revelação estava prestes a se desenrolar. O Senhor, em sua divina providência, guardava mais do que um reino em perspectiva. Ele estava visando gerar uma linhagem que traria não apenas dignidade a Israel, mas também um Salvador ao mundo. A esperança acenava suavemente em meio à escuridão, que logo revelaria a luz da redenção. E quando a aurora começasse a nascer novamente, o plano do Altíssimo se desdobraria em realidade, e a história de Ruth e Boaz se tornaria apenas o início de um grande legado que mudaria para sempre a trajetória da humanidade. O que mais o Senhor revelaria através desta aliança? A resposta estava no horizonte, brilhando intensamente, aguardando para ser descoberta.